Convido os irmãos a fazer a leitura no texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar os professores. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Marcos 5, versículo 21 até o 43. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, rogando o auxílio do nosso Senhor neste momento. Pai querido, nós pedimos humildemente: nos ajude e fala conosco nesta noite. Abra nossos olhos e nossos ouvidos para vermos a Tua verdade, a Tua glória, e ouvirmos a Tua palavra. E aplica, ó Senhor Deus, o Teu ensino em nossos corações, nos transformando. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós gostamos muito de falar sobre esperança, e esperança é algo muito importante que nós sempre queremos ter. Nós costumamos a repetir por aí várias vezes frases que remetem a este tema. Nós falamos: a esperança é a última que morre,
a esperança é a última que morre. Nós falamos, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Nós cantamos músicas que dizem, enquanto houver sol, ainda haverá saída, ainda haverá solução. Mas o que acontece quando tudo ao nosso redor nos leva ao desespero? O que fazer quando a esperança, que é a última que morre, morrer? O que acontece quando parece que não há mais sol? Tamanha as trevas que nos rodeiam e estão sobre nós. Como dizer confiantemente, tenha esperança, a alegria virá pela manhã, a uma família que está diante de um leito, perdendo um filho, uma filha, um ente querido. Como dizer para alguém que recebeu um telefonema e tudo estava bem 5 segundos atrás e de repente toda aquela família se perde. Acidentes trágicos e tragédias acontecem. Momentos assim, infelizmente, não são impossíveis. Pelo contrário, fazem parte da vida do ser humano. Por um lado, gostamos de dizer, a esperança é a última que morre. Mas por outro, experimentamos e vivenciamos muitas situações que matam a esperança. O texto que nós lemos nos conta a situação de 2 pessoas que estavam sem esperança. Um pai e uma mulher. 2 pessoas desesperadas. E o que elas fazem? Elas procuram ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o que nós aprendemos é que o desesperado agir daqueles que estão sem esperança é surpreendido por aquele que é a fonte de toda a esperança. O desesperado agir, a ação desesperada daqueles que estão sem esperança é surpreendido por aquele que é a fonte de esperança. Nós temos neste texto mais um daquilo que nós já explicamos algumas vezes, e Marcos usa esse recurso várias vezes neste evangelho, mais um daqueles sanduíches que Marcos nos conta. Marcos costuma, às vezes, a começar uma história, parar essa história, contar uma outra história no meio e então retomar a história inicial. Nós temos aqui, do versículo 21 ao 24, um pai desesperado que procura Jesus para a cura de sua filha. Mas, de forma contínua, Marcos nos conta que no caminho de Jesus indo para curar esta menina, uma moça, uma mulher que há 12 anos sofria, também procura Jesus, também é curada. E então, depois de Jesus conversar com essa mulher, Marcos retoma o que aconteceu com Jairo e sua filha. Nós temos Jairo e o pedido para a cura de sua filha, como a primeira parte desse sanduíche. O recheio é a cura da mulher com hemorragia. E então, a parte final retoma a história de Jairo e sua filha doente. Estes sanduíches normalmente apresentam uma dificuldade para os pregadores. Alguns costumam tratar primeiro o começo e o final, e depois de forma separada a história do meio. Outros contam primeiro a história do meio, depois somente o começo e o final. E uma forma adequada também, que acontece muitas vezes, que nós escolhemos fazer nesta noite, é tratar toda a história como uma só. Porque nós percebemos semelhanças e lições importantes nas diferenças dessa mulher e deste pai que procuram a Jesus Cristo. Porque, como já vimos, nós temos 2 pessoas sem esperança, 2 pessoas desesperadas que encontram em Jesus Cristo um agir surpreendente, porque Jesus é a fonte de esperança. Preste atenção. Marcos nos diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, aonde estava Jesus anteriormente, nós vimos semana passada, Jesus tinha entrado no barco e atravessado o mar em direção à terra dos gentios, à terra dos gerazenos. Lá, Jesus encontrou um homem que estava possuído por
milhares de espíritos malignos, e Jesus cura e liberta este homem. Acontece que as pessoas daquela região, por conta do temor, do medo que tinham a Jesus, aquelas pessoas, talvez por conta do prejuízo financeiro que receberam com o milagre de Jesus, aquelas pessoas, por não crerem em Jesus Cristo, pedem que ele se retire de lá. Então Jesus volta ao barco e volta para a região próxima ali a Cafarnaum, aonde Jesus estava. Então Jesus saiu de Cafarnaum, atravessou o mar, acalmou o mar no meio do caminho, curou um homem possuído de milhares de demônios e, expulso pelos moradores daquela região, retorna para a região de Cafarnaum, que é território judeu, que é território do povo judeu. E ali, então, mais uma vez, como de costume, aonde Jesus chegava, a multidão se aproximava. E Jesus, ainda no barco, a multidão vem até ele. Mas Marcos destaca que no meio da multidão vem uma pessoa específica, um pai, Jairo. Quem era Jairo? Jairo, Marcos nos conta, era um dos chefes da sinagoga. Marcos não era um escriba, Jairo não era um escriba, Jairo não era um dos professores, dos mestres que ensinavam na sinagoga, mas ele era um dos chefes, ou seja, ele era responsável pelo cuidado da sinagoga. Ele zelava pelo local, ele garantia que as coisas estavam organizadas e prontas para que as reuniões acontecessem. Ele era como se fosse um gerente da sinagoga, um dos chefes. Então Jairo não era um mestre da lei, um escriba, um fariseu, um professor. Jairo era um dos chefes que zelava pela sinagoga. Por motivos diferentes, mas também alguém importante e conhecido na região. Um homem importante, Jairo, um dos chefes da sinagoga, provavelmente com recursos financeiros e o reconhecimento das pessoas da região. No meio da multidão, Jairo, que é um homem importante, que é um homem conhecido, que é um homem poderoso ali naquele lugar, se prostra diante de Jesus Cristo, dobra-se diante do Senhor Jesus. E Marcos nos diz que ele implora, ele insistentemente suplica. Marcos aqui usa palavras que remetem ao que tem acontecido na história anterior. Os demônios diante de Jesus Cristo se prostram ao reconhecer quem é que ali estava. Aqueles espíritos malignos imploram, insistentemente pedem para que Jesus não os expulse daquele país, para que Jesus os permita irem para os porcos. E aqui nós temos outro ser, uma pessoa, um homem importante, um judeu reconhecido, também se prostrando da mesma forma diante do Senhor Jesus, também implorando insistentemente para que Jesus Cristo o salve, o resgate e atenda ao seu pedido. Qual é o pedido dele? Ele suplica: minha filhinha está à morte. O texto aqui usa uma palavra, está no fim. Está na beira do fim, está próximo ao fim, está realmente na beira da morte, nas últimas, nas situações críticas, está realmente à beira da morte. Então ele pede: vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Nós temos um pai desesperado. Um pai que já recebeu a notícia dos médicos: a sua filha não tem esperança, ela irá morrer. É só uma questão de quando, não é uma questão de se. Ela, com toda certeza, as pessoas, os médicos, os amigos ao redor, já tinham determinado: não há nada que possa ser feito por sua filha, Jairo. Ela irá morrer, ela está à beira da morte. Um pai desesperado, um pai sem esperança, procura a Jesus Cristo. Marcos nos diz que Jesus vai com ele, mas no caminho nós temos uma mulher desesperada. Marcos nos conta: olha, Jesus foi então com Jairo, mas a multidão continua a seguir Jesus, então é um tumulto, Jesus tentando andar, a multidão vai junto com ele, empurra, aquela comoção grande de um monte de gente aglomerada e tentando se mover na mesma direção. Um movimento difícil, e no meio da multidão, mais uma vez, Marcos destaca uma pessoa, uma mulher. Uma mulher não conhecida como Jairo, que era o chefe da sinagoga, uma mulher que nós não sabemos nem o nome dela.
Uma mulher não importante como Jairo, pelo contrário, uma mulher rejeitada e separada da sociedade. Porque Marcos nos conta, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue constante. Aquilo que deveria acontecer temporariamente, uma vez ao mês com as mulheres, com essa mulher acontecia constantemente. E pela lei do Antigo Testamento, esse período de hemorragia, de sangramento, tornava a mulher impura. E existiam normas e preceitos para o que fazer e como agir nesses dias, nesses momentos. Uma mulher, no seu período menstrual, se sentasse em um banco, se deitasse em uma cama, outra pessoa não poderia sentar, outra pessoa não poderia deitar, e se o fizesse, se tornaria impuro também. A mulher era considerada impura. Nós temos aqui uma mulher, então, que não apenas sofria disso no ciclo natural, biológico da mulher, mas sofria disso constantemente. Ou seja, era uma mulher que foi excluída dos relacionamentos, não poderia se casar. Se fosse casada antes de começar essa doença, há 12 anos que ela tinha, Marcos nos conta, provavelmente o marido a abandonou, ou não podia contar mais com o contato e com o relacionamento mesmo com esse marido. Nós não sabemos se ela era casada ou não, mas de qualquer forma, se não era casada, não poderia casar. Se era casada, o casamento praticamente acabou, porque ela era considerada impura. Ela não poderia se relacionar, não poderia tocar em ninguém. Ninguém poderia nem ao menos tocar o mesmo objeto que ela tocava. Relacionamentos familiares foram destruídos. Relacionamentos profissionais foram destruídos. Era uma mulher segregada, excluída, abandonada, uma mulher em desespero, em que as pessoas olhavam para ela e diziam: tudo o que nós podemos fazer é separá-la, não há nada que podemos fazer por ela. Uma mulher que Marcos nos conta, buscou a cura várias vezes. E o que aconteceu é que ela não foi curada, a situação dela piorou, a situação de saúde piorou, Marcos nos conta, ao invés de ter menos hemorragia, ela teve mais hemorragia, e além de tudo, agora além de ser uma mulher com uma doença, um fluxo de sangue, uma mulher separada, uma mulher excluída, uma mulher sem esperança, agora ela era uma mulher pobre, porque gastou tudo o que tinha em médicos e tratamentos, sempre em vão. Há 12 anos, essa mulher sofria. Nós temos uma mulher desesperada. Um pai desesperado, mas um pai conhecido, importante, rico e respeitado na sociedade. Que por 12 anos usufruiu da companhia, do amor e da alegria de ter uma filha. E nós temos uma mulher desesperada. Uma mulher excluída, desconhecida, rejeitada, segregada, completamente sem esperança. O que ambos fazem? Ambos buscam a Jesus. O pai desesperado pede, a mulher desesperada toca na veste de Jesus Cristo. E ambos recebem a solução para esse desespero. Jesus olha para Jairo, prostrado, implorando pela sua filha, e Jesus vai com ele. A mulher toca as vestes de Jesus e imediatamente ela sente que ela foi curada. O fluxo de sangue se seca e ela é restaurada. O desesperado agir daquele sem esperança encontra solução em Jesus Cristo. Queridos, esse texto é um texto que fala a respeito do poder e da glória de Jesus de forma ímpar. Mas é um texto também que é sombrio para nós e nos faz lembretes difíceis de engolir. Veja só, o desespero é universal. Talvez essa não seja a mensagem que você veio aqui para ouvir. Muitos procuram a igreja, procuram a palavra de Deus sempre em busca de mensagens bonitinhas que vão dar esperança e alegrar os seus dias. Mensagens que vão dizer: você vai vencer, a sua vida vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A partir de hoje você viverá num mar de rosas.
Mas a gente olha para a palavra de Deus e nós vemos que a Bíblia nos ensina, não é assim. Pelo contrário, a vida é uma vida de desespero para o rico e para o pobre, para o poderoso e para o desconhecido, para o respeitado e para o anônimo. Jairo e uma mulher sem nome. Situações desesperadoras. O desespero é universal. A questão é, o que você faz nos momentos de desespero? Você tenta fugir e evitar que coisas assim aconteçam através do dinheiro, da sua saúde, dos meios terrenos? Eu digo a você, você pode ter o melhor plano de saúde, os melhores médicos, a melhor condição, a melhor saúde, o melhor condicionamento físico, a melhor dieta. O desespero vai te alcançar. Não importa onde, não importa quem é você. Nós vivemos em um mundo que, por conta do pecado, é um mundo desesperador. Notícias ruins chegam, noites sombrias se prolongam, a esperança morre. O que fazer? Nós precisamos olhar para o exemplo desses dois seres desesperados, um pai e uma mulher, e fazer a mesma coisa. Ir até Jesus Cristo. Não adianta ir para as promessas vazias que muitos fazem. Não adianta ir para os escapes que substâncias podem te dar. O álcool e as drogas podem te fazer esquecer do desespero, mas não te salvam do desespero de forma nenhuma. Não adianta fugir para o entretenimento e embebedar a sua mente com lazer e dopamina e outras substâncias químicas que nós temos no cérebro quando estamos fazendo coisas que nos entretêm e coisas do tipo. Não adianta fugir da realidade, não adianta tentar se enganar com falsas religiões e promessas falsas de uma vida tranquila e um mar de rosas. Não adianta tentar comprar a sua salvação ao desespero. A única coisa que tem realmente eficácia é fazer o que essas duas pessoas fizeram, é se prostrar diante de Jesus Cristo e pedir insistentemente, salva minha filha. É tocar nas vestes de Cristo, mesmo que por trás, sem Ele ver, com receio, sentindo-se inadequado e impróprio para estar na presença de Cristo, é buscá-lo. Mesmo que você tenha que passar pela multidão, mesmo que você tenha que se humilhar, busque a Jesus Cristo. O coração desesperado encontra a solução na fonte de esperança, que é o Senhor Jesus. A única coisa que nós podemos fazer, a única coisa que nós devemos fazer é buscar ao Senhor Jesus, é nos prostrarmos diante dEle e rogarmos, tenha misericórdia de nós. Mas isso acontece pela fé. Veja que ambos, Jairo e a mulher, ouviram falar o que Jesus fez. E por isso, no meio desse grande desespero, foram até Ele. Você aqui nesta noite, você que já passou por momentos de desespero, você que talvez ainda irá enfrentar momentos desesperadores, não permita que o seu desespero te impeça de ir a Cristo, mas vá desesperado até Jesus Cristo, porque você ouviu o que Jesus pode fazer, porque você lê na palavra de Deus o poder do Senhor Jesus. Ele é aquele que acalma a tempestade, Ele é aquele que milhares de demônios se prostram diante dEle e imploram tamanho o poder dEle. Ele é aquele que falou e todas as coisas passaram a existir. Ele é aquele que já venceu doenças. Ele é aquele que já fez o impossível. Vá até Cristo pela fé. Olhe o que Ele faz. Olhe o poder de Cristo e se prostre desesperadamente diante dEle. Rogue por Ele. Faça um clamor desesperado de fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Se compadeça de mim, ó Senhor. Estou desesperado. Estou desesperançoso. A minha esperança morreu. O sol não nasce mais para mim. Tenha misericórdia de mim.
salva-me, resgata-me, alcança-me, escuta-me. O que você faz quando está desesperado? Aonde você busca anseio no meio do desespero? Quem você procura? Nas noites desesperançosas. Leia os Salmos e você vai ver o salmista no meio do desespero clamando: resgata-me, ó Senhor, salva-me, olhe para mim, até quando, Senhor, não me abandone. Faça o mesmo. Olhe para Jairo, se prostre diante de Cristo e peça: tenha misericórdia de mim. Olhe para esta mulher e busque com todas as forças tocar no Senhor Jesus Cristo. Você encontra esperança em Cristo? Você busca ao Senhor Jesus Cristo? Você já conhece ao Senhor Jesus Cristo e já ouviu falar do que Ele pode fazer? O desesperado agir daquele sem esperança é buscar a Cristo, que é a fonte de esperança. Mas Marcos continua, e Marcos nos mostra que esse desesperado agir de pessoas sem esperança, ele é surpreendido pelo agir de Jesus Cristo, que é a fonte de esperança. Marcos nos mostra como o agir de Cristo é surpreendente. Veja só, Jairo pediu: salva minha filha. No meio do caminho, a multidão tumultuando, acompanhando a Jesus, uma mulher toca a veste de Jesus. E Jesus para. Jesus olha e Jesus pergunta: quem me tocou? Marcos registra apenas a resposta dos discípulos, que é uma resposta natural, talvez até um pouco insolente. Eles estão falando: mestre, olha ao redor. Todo mundo te tocou. Tá um empurra isso aqui. Tá uma bagunça. Como assim? O Senhor olha e pergunta: quem me tocou? Mas eu fico me imaginando, como será que Jairo não se sentiu? Coloque-se no lugar dele. Você vai até Jesus. Você sabe que sua filha está à beira da morte, literalmente. Cada segundo é precioso. Jesus vai com você. A viagem já está mais demorada porque tem esse monte de gente atrapalhando a cura da sua filha. E Jesus ainda para e pergunta: quem me tocou? O agir desesperado de um pai foi surpreendido pela demora. Pela demora. Jesus parou e Jesus salvou outra filha de Deus. Jesus parou e disse: quem me tocou? Ele ignorou a resposta dos discípulos, porque ele sabia, ele não estava se referindo aos toques acidentais do empurra-empurra e da comoção, ele se referia a um toque específico de fé, e ele sentiu o poder saindo dele. Então ele olha ao redor procurando exatamente quem ele sabe quem está procurando. A mulher percebe que Jesus percebeu e está falando dela, e ela então se apresenta e fala: tudo o que aconteceu fui eu. Eu tenho há 12 anos uma grave doença, eu sou considerada impura, eu não poderia tocar em nada. Me desculpe, Senhor, mas eu sabia que se eu ao menos tocasse na sua veste, eu seria curada. O ato dessa mulher foi corajoso e foi ousado, porque Jesus poderia dizer: mas como você ousa me tornar impuro? Agora eu vou precisar ficar 7 dias separados e me lavar de uma forma correta e apropriada. Agora eu vou ter que fazer todo um procedimento para voltar a ser puro, deixar essa impureza de lado. Mas acontece que ela não tocou qualquer pessoa, ela tocou aquele que é mais poderoso, que é maior que o próprio templo, maior que o próprio tabernáculo, aquele que é quem purifica e quem santifica. Quando os seres impuros tocam a Jesus Cristo, Jesus não se torna impuro, pelo contrário, Jesus purifica. E essa mulher então diz: olha, fui eu, e ela conta tudo. E Jesus olha para ela, e Jesus diz: filha. Jesus não fala mulher, moça, ei você. Jesus fala: filha, a tua fé te fez bem.
a tua fé te salvou. E Jesus diz, vai-te em paz. Você percebe o peso dessa expressão para uma mulher que há 12 anos não tem paz? Uma mulher que há 12 anos, se tentasse tocar em qualquer coisa, seria expulsa, humilhada. Jesus diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E Jesus garante, fica livre do teu mal. Jesus está dizendo, a sua doença não vai voltar, a sua cura é permanente e já aconteceu. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. O agir de Cristo surpreende Jairo pela demora, mas surpreende essa mulher porque é completo. Jesus não só curou a saúde dela, Jesus curou a alma dela. Jesus não só curou as feridas externas, Jesus tratou o coração dela. Uma mulher que há 12 anos era isolada, separada, excluída, agora tem o próprio Senhor Jesus Cristo olhando para ela e dizendo, filha. Uma mulher que há 12 anos não tem paz, tem o próprio Senhor da paz, dizendo, vai-te em paz, fica bem, vive a sua vida alegre, você está curada, a tua fé te salvou, celebre o meu nome, alegre-se. A cura de Cristo, o agir de Cristo é surpreendentemente completo. Ele não só cura a doença, ele cura todo o ser dessa mulher. Mas esse agir surpreende Jairo de novo. Primeiro pela demora. Jesus parou, tem toda essa história. Mas surpreende não só pela demora, surpreende porque é poderoso. Porque o que acontece, Marcos nos diz que enquanto Jesus falava com a mulher, chegam mensageiros da casa de Jairo. E esses mensageiros falam, olha, deixa Jesus para lá, pode parar de incomodar a Jesus, não precisa não, sua filha já morreu, já era, esquece. Bem humanos, né, esses mensageiros, bem compassivos, pelo contrário, são até diretos e grosseiros de certa forma. Eles falam, olha, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Um pai que estava desesperado, agora com toda certeza está acabado. Porque antes a filha estava à beira da morte, agora a filha está morta. Talvez ele pensava, olha, Jesus já acalmou o mar, já expulsou demônios, já curou muitas pessoas, leprosos, homens de mão ressequida, paralíticos. Tem esperança para minha filha enquanto ela está viva, eu vou até Jesus. Mas Jesus parou no meio do caminho. Jesus parou no meio do caminho e foi conversar com uma mulher. Ela já curou no primeiro toque, Jesus. Depois o Senhor fala com ela, vamos, minha filha está morrendo. Agora minha filha morreu. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ele e fala, não temas. Não escuta essa conversa não temas, crê somente. A mesma fé que te trouxe até mim, creia. Creia. E Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus não permite que a multidão acompanhe mais, vai só Jesus, o seu ciclo menor de discípulos que o acompanhavam de forma mais íntima, e chega na casa, tem toda uma comoção pelo luto, pessoas chorando, pessoas clamando, e Jesus então diz, olha, por que vocês choram? Ela está dormindo. Jesus aqui não está dizendo que ela estava em coma, alguns tentam diminuir o poder de Cristo, dizendo que ela estava apenas dormindo ou em coma, e acordou quando Jesus chegou. De modo nenhum, a Bíblia normalmente usa dormir como um eufemismo para a morte. Jesus está dizendo, ela morreu, mas Jesus está dizendo, a morte para os que creem em mim não é permanente, não é duradoura. A morte para os que creem em mim é como sono. Quem morre crendo em mim, dorme. Jesus diz, ela está dormindo. Jesus então vai até o quarto onde está a moça, leva apenas o pai, a mãe e os seus discípulos mais próximos, e Jesus toca nessa menina morta. Mais uma vez, uma mulher com o fluxo de sangue não poderia tocar em ninguém, se tornava impuro, e qualquer um que tocasse um cadáver também se tornaria impuro, mas Cristo não se torna impuro, Cristo purifica, Cristo sara, Cristo ressuscita uma menina morta. Ele toca ela pela mão, e ele diz, Talita cumi, que significa, menina, levante-se, eu te ordeno, levante-se. Jesus faz um esforço muito além do necessário de falar na língua materna dessa moça, que estava morta e foi resgatada
das agarras da morte. E Jesus fala num idioma que ela conhecia, familiar, para que ela não se assuste, para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta confortável. Jesus fala: filhinha, eu te ordeno, eu te digo, levante-se. E da mesma forma como o Deus, no começo de tudo, disse: haja luz, e luz surgiu. Aqui esse mesmo Deus diz para uma pessoa morta: levanta-se. E essa pessoa se levanta. O agir de Cristo é surpreendentemente poderoso. O agir de Cristo surpreende de todas as formas. Ele surpreendeu a Jairo pela demora aos olhos de Jairo, mas ele surpreendeu a mulher por ser completo e por sarar todas as necessidades dela, não apenas a hemorragia. E ele surpreende a Jairo mais uma vez, porque ele é poderoso, além das expectativas. Mais uma vez, talvez ele cria: Jesus pode curar um paralítico, Jesus pode expulsar demônios, mas a morte não tem solução. Jesus mostra que ele é mais poderoso que a morte, e para ele nem a morte é definitiva. O agir de Cristo é surpreendente. Quando corações desesperados buscam a Cristo, esses corações são surpreendidos pelo maravilhoso agir do Senhor Jesus, que é a fonte de esperança. Queridos, o desespero pode alcançar a todos nós. Mas nós não podemos permitir que o desespero nos impeça de vir a Cristo, mesmo que demore. Não permita que a demora aos nossos olhos te leve a questionar, acusar, criticar a Jesus. Pode estar demorando para você, mas você não é Deus. Você não conhece os caminhos e os propósitos de Deus. Deus sabe de todas as coisas e o tempo adequado para tudo. Se Jesus vai rapidamente e apenas cura a enfermidade da filha de Jairo, eles teriam perdido a oportunidade de ver o poder de Cristo, que supera até a morte. E por que Jesus resolveu parar e sarar a ferida de uma outra mulher? Hoje nós, eu e você, podemos olhar para o inimigo que mais nos aterroriza, que é a morte. Nós podemos olhar para aquilo que assusta todos os homens e que todos fogem desesperadamente. E nós podemos olhar para ela, para a própria morte, e dizer: aonde está a tua vitória? Aonde está o teu poder? Jesus Cristo já venceu você. Jesus Cristo já te venceu. Em Jesus Cristo eu já sou mais que vencedor. Pela fé em Jesus Cristo, mesmo que eu morra, eu viverei. A demora de Jesus é esperança para nós hoje. Por que nós achamos que quando as coisas não acontecem no tempo que nós queremos hoje, Jesus errou? Por que nós achamos que podemos questionar e apressar a Cristo? Apressar a Deus. Deus faz tudo no momento certo, na hora certa, da forma certa. O que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Cristo e atender o que Ele diz. Ele falou para Jairo, quando falaram: sua filha morreu. Não temas, apenas creia. O seu desespero pode estar prolongado. O seu desespero pode durar 12 anos, 15 anos, 20 anos, uma semana, um mês, um dia, uma noite. E nesse período de desespero pode parecer uma eternidade, você pode estar perdendo a esperança. A palavra para você é: não temas, apenas creia. Porque Jesus já venceu a morte, porque Jesus já acalmou o mar, porque Jesus já expulsou demônios, porque Jesus já curou, porque Jesus já curou a própria morte. Não temas, apenas creia. Confie e descanse no Senhor. Apenas creia. Olhe para o poder dEle. Não permita que o desespero te impeça de vir a Cristo, não apenas porque você acha que está demorando, mas também porque você acha que não é digno. Muitas vezes isso acontece, a vergonha. E o próprio inimigo nos envergonha e tenta nos fazer a não vir até Cristo. A acusação
E nós mesmos nos sabotamos, nos impedindo de buscar ao Senhor Jesus, porque achamos que pecamos demais, que somos imundos demais, impuros demais. Se formos até Jesus Cristo, vamos contaminá-lo com a nossa sujeira. Nada disso impediu a mulher, nada disso impediu Jesus de tocar essa menina e fazê-la levantar da morte. Você pode ser o pior dos pecadores, o mais imundo. Se hoje o Espírito Santo tocar no seu coração, venha até Cristo. Se hoje, do seu desespero, pela fé, você for até Cristo, Ele não vai olhar para você e falar, você é imundo demais, saia da minha presença, saia daqui. Não. Jesus vai olhar e falar, meu filho, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. Você que nunca teve paz, tenha paz. Você que sempre foi impuro, agora está limpo. Você que era inimigo, agora é filho, filha, irmão, irmã. Você que estava morto, agora tem vida. Queridos, não permita que o desespero te impeça de buscar a Cristo, mesmo quando o desespero tentar te convencer que é impossível. Quando médicos olharem para você e dizer, é impossível, não tem mais solução. Quando a sociedade olhar para você e falar, desista, não adianta mais. Quando o seu próprio coração dizer, desista, não adianta mais, a sua consciência, vá até Cristo, quando o desespero parecer impossível de ser superado. A filha de Jairo estava morta, e realmente isso é impossível de ser curado. Mas não para Jesus. A mulher procurou muitos médicos, todos os médicos possíveis, e ninguém era capaz de curá-la. Mas ela encontrou Jesus. Não seja vencido pelo desespero. Mesmo quando o desespero parecer impossível, busque a Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo é poderoso e Ele age de forma surpreendente. Pode parecer que demora, mas não demora. Pode parecer que nós não merecemos e não vamos conseguir, mas Ele age, Ele cura de forma completa, muito mais do que apenas as dores físicas e a saúde. Ele cura a nossa alma, o nosso coração por completo. O agir de Cristo é surpreendente porque é poderoso. Em momentos de desespero, Cristo é a esperança. Quando a esperança morrer, vá até Cristo, a fonte de esperança. Busque ao Senhor Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? E o que eu gostaria que você fosse para casa meditando e em paz por conta desta verdade, é que esse texto não é uma garantia de que se seu filho morrer hoje, você vai orar e Jesus vai ressuscitá-lo neste momento. Esse texto não é uma garantia de que se você orar, a sua doença de 10, 12, 15 anos será curada. Mas calma, eu não estou te desanimando. Esse texto é uma garantia de algo muito melhor e muito maior. Porque o que Cristo fez aqui por essa mulher, e o que Cristo fez aqui por Jairo, por sua filha, é apenas um pouquinho, é apenas um prelúdio, apenas uma introdução do que Cristo fez na cruz. Aqui, Ele venceu a morte de uma moça. Na cruz, Ele venceu a morte de todos aqueles que nele creem. Aqui, Ele curou uma doença que tornava uma pessoa impura. Na cruz, Ele purificou todos aqueles que nele creem. Aqui, Ele restabeleceu uma mulher que estava isolada de volta à sociedade e à própria igreja. Na cruz, Ele inseriu inimigos na família de Cristo, fazendo-os filhos e filhas do Deus vivo. Na cruz, Ele deu acesso à mesa dEle, à oração. Ele nos fez corpo dEle. Ele nos fez filhos de Deus. E na cruz, Ele venceu a sua morte. Então, mesmo que você morra nesta vida, essa vida de desespero, lutas e dores, em Cristo você viverá eternamente. Aonde
desespero não existirá mais. Lágrimas serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus. E você não vai precisar cantar: enquanto houver sol, haverá esperança. Porque lá não vai haver sol. Porque o próprio Criador do sol terá sua face brilhando, resplandecendo e iluminando a tudo. E você cantará certamente, gloriosamente: Cristo é a minha esperança, Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha vida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por um texto tão maravilhoso como esse. Nós pedimos que o Senhor nos lembre dessas verdades e que em momentos de desespero nós possamos desesperadamente buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque o agir de Cristo é surpreendente, é poderoso e completo e supera e muito as nossas expectativas. E nós te louvamos pela certeza da vitória da morte, a certeza da purificação dos pecados e da vida eterna que nós temos em Cristo. E por isso, Senhor, mesmo em um mundo de desespero, nós podemos sim seguir nossos passos, vivendo em paz, pela fé em Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.